vamos olhar aqui para a seleção brasileira e ver quais são os candidatos a Depô, a McAllister, o Messi nós não temos, não vamos Essa é uma ter, boa acabou. conversa. Se você vai na Premier League hoje e pergunta para quem segue a Premier League, jornalista inglês, quem é melhor? É Enzo Fernandes, que joga no Chelsea, McAllister do Liverpool, Bruno Guimarães. Bruno Guimarães. Então qual é o nosso problema? Eles acham o Bruno Guimarães melhor. Sim, Mas qual é o problema, mais então? completo. Daqui a pouco a gente vai fazer o cara a cara, capaz do Brasil ganhar Mas tudo. por quê? Ele não faz um gol, não faz Mancini, nada. Não, ele- mas então qual é o problema? Marca mal. Por que a gente não ganha? Mas acho que isso é na questão da seleção brasileira. O time dele é o dono do time. Não, ele é não, capitão não, do beleza. resto. Ok. É o capitão Então, se o cara na do seleção resto. brasileira não rende, temos um problema. Mas é porque eu acho que tem um contexto. A seleção argentina hoje é campeã do mundo, joga em paz, com moral, o país Ela inteiro potencializa abraçou. jogador. Isso Eu vai- sei, ela pode potencializar. O que eu quero, ela o que eu pode- quero ela- saber, desculpa. Eles não eram assim antes. eu quero saber. Ela pode potencializar jogadores, mas não é só porque eles jogam leves, porque são campeão do mundo, que os caras jogam bem e o Brasil joga mal. Tem mais coisa aí. Concorda? Muito mais coisa aí. Então, mas assim, Por que a Argentina joga bem? Porque tá todo mundo a Argentina leve, todo joga mundo bem, calmo. A Argentina joga bem desde a conquista da Copa América. Então. Isso que o Vessone está falando. O futebol, como dizem os especialistas, quem vive futebol, 90% de um time composto por 11 jogadores é confiança. Então a Argentina tem confiança, antes ela tinha paura. Até o Messi tinha paura. 90%? 90%. Né? Qual que é por isso que eu digo... Pô, então se a seleção da Por isso que eu digo, Moldávia for confiante, ela vai ganhar todo A mundo. Argentina hoje, você põe o time, não tem nenhum titular do Real Madrid e do Barcelona. Não, o sim, Brasil eu sei, tem mas- 3. Mas a gente não pode falar. O Brasil tem 3 protagonistas. Mas a gente não pode falar que é outra coisa também? Que é uma questão tática, que de não dá trabalho, pra tirar. técnica, que o trabalho é melhor. Isso também não Um está na trabalho conta. mais longevo Claro. também. Vem cá. Então, mas o longevo também, a gente- porque se fosse assim, se ele já um técnico lá durante 30 anos, o cara ganhava alguma coisa. Não acho que é assim também, tão simples. Mas a insistência com o Scaloni foi importante, porque senão ele já teria saído. E teve para sair várias vezes. Né? O Brasil sai de Tite, que tinham uma ideia de jogo. Estou falando só técnicos brasileiros. Hein? Tite uma ideia de jogo. Passa para o Diniz, que pega a coisa que o Tite fazia, rasga e começa do zero. E toda vez vai para o Dorival, rasga e começa do zero. E assim é. Só estão os mesmos jogadores. O Tite é um bom exemplo Isso disso. tem que influência também. O Tite é um não bom é só a exemplo. confiança. O Tite é um bom exemplo disso, por isso que eu acho que não é tão, para mim, não é tão simples assim. A seleção do Tite era confiante? Era. Qual o nível de confiança da seleção do Tite? Que chegava na eliminatória, eliminatórias, amassava todo mundo aqui. era. Chegou na Copa como? Mas Favorito? aí é outra coisa. Entre os favoritos. Perdeu. Twice. Muito por conta do treinador. Duas vezes. Então, aí chegaremos onde eu quero chegar. Sobretudo porque... Que sacou o Vinícius no intervalo do jogo. Isso é a segunda Copa. Então- Na primeira Copa tomou um banho tático da Bélgica, não entendia onde estava falando, não estudou direito o adversário. Mas aí tá, perdeu se confronto. confiança é 90%, o Tite, ele contraria essa regra. Quer time mais confiante que o Brasil, depois de amassar todo mundo de trás para frente e frente para trás? Ele foi incompetente na Copa do Mundo. Então. O trabalho tático dele foi incompetente mais do que os jogadores. Então, mas acho que a questão, eu não vejo futebol dessa forma. Como o Arnaldo vê, os especialistas veem. Eu acho que são vários ingredientes e confiança é fundamental. Você partir desse princípio, para você ter confiança, você precisa partir de um começo. Qual é o começo? Você precisa ter organização, você precisa ter bons jogadores, você precisa ter um bom treinador. Você precisa ter um mínimo de sequência de trabalho. Por que precisa de sequência de trabalho, ainda mais na seleção? Porque não tem o dia a dia, gente. Entendeu? Como que você vai incutir Então, na mas cabeça não é para do todo Joelinton? mundo? Não é todo mundo que é assim? É todo mundo, Às vezes mas- parece que é só o Brasil que treina um dia e joga no outro. Não, O mundo inteiro faz todo isso. mundo, mas a seleção campeã do mundo que estamos discutindo aqui como referência tem um treinador há quanto tempo? Então, mas Então, assim, aí a eu gente tá repito, se pegando um fosse só exemplo. treinador, o Tite era bicampeão do mundo. Não, cara, não é questão... cara ficou lá 35 não, mas não anos. é isso, que é exatamente ao contrário que eu estou dizendo. É de tudo um pouco, né? De tudo um pouco. Primeiro, o Bruno Guimarães, tido e havido pelos especialistas, como diz o Arnaldo, e eu respeito todos eles, que é um baita jogador, referência do... Newcastle. Mas o Vinícius é referência Entendeu? de qual time?
do Real Madrid. Qual o jogador da Argentina é referência do Real Madrid? Não tem. Não. Então, qual a referência do Barcelona? Então você está concordando comigo, porque o que falta é trabalho. Sim, exatamente. É Mas isso. Nós estamos concordando. A gente está falando de jogador, porque Isso. em todas as escalações de todas as seleções do mundo, tem dois que jogam, um que joga no Newcastle, outro joga no Birmingham, outro joga no Forest Gump, e não sei o quê, eu brinco com os nomes só para provocar o Arnaldo. Ele nem cai mais na provocação, ele não liga mais, então eu vou parar. Porque os caras falam, você é ignorante, não sabe falar o nome do time. Não, eu encho o saco dele. Mas ele antigamente ele ligava, agora ele parou, então eu não vou falar mais. Certo? Então, todas as seleções têm isso. Meu Deus, onde está o nosso ponto? Essa é a minha pergunta. Essa é a pergunta. E o ponto, na minha visão, está na qualidade de quem comanda. Técnico, comando técnico. E a confiança só vai vir depois que tudo isso andar um pouco. Porque o Joelinton só vai chegar no Monumental de Nunes e se sentir feliz, bem e confiante, né? Quando ele tiver certeza do que fazer em campo. Eu concordo. Os movimentos estarem coordenados. Sabe, se não está coordenado, a Argentina vai deitar em cima do Brasil em algum momento do jogo. Então vou mais além. Desculpa, pode falar. Vocês podem reparar no jogo de hoje. Vai ter alternância do poder? Vai. Mas a Argentina vai ter muito mais o poder do jogo do que o Brasil. Claro.